abertos os trabalhos da terceira sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Sobre a mesa a ata da sessão anterior, que submeto à aprovação dos senhores conselheiros, está aprovada a ata. Palavra dos conselheiros ao início da sessão. Indago ao eminente representante, o procurador do Ministério Público, doutor José Mendes Neto, se deseja vista ostentação oral. Não há interesse, excelência. Obrigado. Não, podemos partir para a ordem do dia. Eu relato em conjunto, com relatório e votos já antecipados a vossas excelências, os itens 1 e 2, propondo a regularidade dos feitos aqui examinados. Em discussão e votação, aprovado. Itens 3 a 6 são instrumentos contratuais de interesse da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, contratado é a Portpel Comércio Limitado. O que aconteceu aqui? A compra de mobiliário escolar por registro de preço e sofreu, em determinado momento, uma adaptação a mais em razão de desequilíbrio econômico-financeiro, buscando reequilibrar. E, logo em seguida, prorrogada a ata, também mais um reajuste. No fim, apontou-se aqui um preço a maior, apenas um ano depois, superior a 17%, 17,07%. A alegação é de que alguns insumos tiveram um reajuste extraordinário, especialmente o aço, mas isso faz parte da alha de qualquer contrato, né? São riscos do contratado. Não se viu aqui presentes as condições para o reequilíbrio econômico-financeiro e, bem assim, para a prorrogação da ata com o reajuste extraordinário. Portanto, vou acompanhar a instrução para considerar irregulares os feitos aqui examinados. Está em discussão e votação. Aprovado. A CODASP também contratou aqui a CPF Construtora para a alocação de 10.400 horas de diversos tipos de máquinas e equipamentos. O que foi possível observar no exame deste feito? É que a CODASP não tinha a menor ideia do que fosse precisar, para quem, quanto e como. Na verdade, transformou o contrato quase que num registro de preço, de acordo com a necessidade, e ia buscando a alocação. Então, esta indefinição, efetivamente, não faz homenagens ao que se exige da regularidade de um contrato público. Portanto, eu voto pela irregularidade do pregão, termo de contrato subsequente aditamento. Está em discussão e votação. Aprovado. Secretaria da Saúde repassa para a Universidade de Taubaté. Aqui temos a prestação de contas que a instrução considera regular, e eu vou acompanhar o que foi apurado para aprovar a prestação de contas da Universidade de Taubaté com a Secretaria da Saúde. Em discussão e votação. Aprovado. E no item 9, um recurso ordinário de Armando José Pires Beleze, prefeito do município de Bernardino de Campos, num contrato, aliás, num repasse público. Aqui temos a prestação de contas de recursos financeiros da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, àquela prefeitura, Bernardino de Campos. As razões agora apresentadas comprovam que a Secretaria e a Prefeitura de Bernardino de Campos firmaram um termo de reconhecimento e parcelamento de débito. Condenação é da ordem de R$40 mil. Foi firmado este termo, os parcelamentos, ao que se vê, as prestações estão sendo atendidas, nada obsta que se conheça do recurso e que se dê provimento. É o voto que está em discussão e votação. Aprovado. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, eminentes procuradores do Ministério Público, doutor José Mendes Neto, da Fazenda do Estado, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário e diretor-geral, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças. O item 10, senhor presidente, é pregão presencial, contrato, termo de aditamento, termos de devolução calcional, execução contratual, Secretaria do Planejamento com consórcio Aerocarta Base Engemap, prestação de serviços de engenharia cartográfica. A instrução de ATJ e PFE pela regularidade, SDG pela irregularidade. Questão que se discutiu e acabou embasando a manifestação de SDG é a inconveniência
eleição da modalidade pregão para o procedimento licitatório. Eu registro, entretanto, que há decreto do senhor governador que especificamente prevê para tal tipo de contratação a utilização do pregão. Há precedentes jurisprudenciais no âmbito das duas câmaras aceitando a utilização do pregão para tal tipo de avença, o que me leva a acompanhar as manifestações favoráveis e votar pela regularidade, tomando conhecimento dos termos de devolução caucional. Em discussão. Em votação. Aprovado. Voto relator. A palavra na sequência da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes para os itens 11 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Relato o item 11, em exame, contas da Casa Civil, Governo do Estado de São Paulo, referentes ao exercício de 2014, compreendendo aqui a consolidação dos resultados apurados em 8 unidades gestoras. A instrução é pela regularidade, PFE e MPC assim se manifestaram. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e meu voto acompanha a instrução pela regularidade com ressalva das contas da Casa Civil relativa ao exercício de 2014, com as recomendações constantes no corpo do voto. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 12 e 13 da pauta, em exame prestações de contas e recursos repassados pela administração estadual na seguinte conformidade. O TC 16023-11, pela Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Prodesp, em 2009, e o TC 874026-15, pela Secretaria de Planejamento, à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, para execução de recapeamento asfáltico em 2010. Na análise das matérias, os órgãos instrutivos e técnicos da Casa e PFS manifestaram no sentido da regularidade dos atos praticados. Eu também encaminhei previamente relatório e voto. Não vejo óbice a aprovação das prestações de contas em exame, pelo que voto no sentido da regularidade das prestações de contas, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo de recomendações constantes no corpo do voto. Itens 12 e 13 em conjunto, em discussão e votação, aprovados. Encerrada a matéria estadual, com os cumprimentos da doutora Evelyn Moraes, representante da Procuradoria da Fazenda, passamos aos feitos municipais. Há requerimentos de sustentação oral. Quanto aos itens 42, 43, 73 e 76. Foram retirados os demais pedidos. Portanto, apenas o item 73. Eu proponho aos senhores conselheiros, seguindo a prática desse tribunal, façamos uma inversão da ordem para examinarmos, em primeiro lugar, o item 73, assim facilitando a vida do eminente advogado que nos honra com a sua presença. Eu apregou o doutor Márcio Antônio Mancilha, se presente, para que ocupe a tribuna dos senhores advogados. Relatoria da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Doutor Márcio Mancilha terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório pela conselheira Cristiana. Cumprimento o doutor Márcio e passo uma leitura do relatório. O item 73 trata-se do contrato de gestão firmado entre a Prefeitura de Américo Brasiliense e o Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistencial Integral à Saúde, IDEAS, com valor inicial contratado de R$ 11.100.499,92, precedido de dispensa de licitação, tendo por objeto o fomento e execução de atividades relativas à gestão pela executora das atividades e serviços de saúde no município de Américo Brasiliense. A Unidade Regional de Araraquara concluiu pela irregularidade da dispensa de licitação, do ato de qualificação e do contrato de gestão diante das seguintes falhas. O município regulamentou os procedimentos de qualificação das organizações sociais e dos contratos de gestão por meio de decreto municipal, tendo sido apresentada lei genérica autorizadora da formalização de ajustes com o terceiro setor.
O plano de aplicação mensal dos recursos e a proposta financeira propriamente dita prevêem desembolso à ordem de R$ 32.655,47, R$ 391.865,64 anuais, a título de taxa de administração. A organização social não possui conselho de administração formado, órgão de responsabilidade máxima pela aprovação das contas, e apenas 2 dos 5 membros da diretoria executiva assinaram a aprovação da proposta e do programa apresentados. A justificativa sobre os critérios de escolha da contratada não aborda o preenchimento dos requisitos exigidos pela entidade vencedora. Não foi verificado pela fiscalização o preenchimento das exigências. O documento de evidenciação da vantagem econômica do ajuste foi formalizado após requisição da fiscalização e não aborda elementos técnicos objetivos. Órgãos deliberativos em desconformidade com o que determina a Lei 9.637, de 98. O Estatuto Social da entidade dispõe que o Instituto Ideais poderá doar, patrocinar e emprestar recursos financeiros e materiais para pessoas físicas e jurídicas, o que pode prejudicar a correta verificação quanto à efetiva não distribuição de lucros e dividendos. Ausência de demonstração de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir desses apontamentos, foram regularmente notificados, as partes foram regularmente notificadas e trouxeram justificativas. A assessoria técnica e chefia da TJ manifestaram-se pela regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas não selecionou o processo para análise. A SDG opinou pela irregularidade em vista da cobrança da taxa de administração e das impropriedades no plano de trabalho. Os autos integraram a pauta da primeira Câmara em sessão de 24 de novembro de 2015. A pedido do então relator, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, foi o presente processo retirado de pauta para fins do disposto no artigo 105, inciso 1º, do nosso regimento interno. É o relatório. Tem a palavra o doutor Márcio Mancilha. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ilustríssimo senhor membro do Ministério Público Estadual, ilustríssima senhora relatora, quero aqui, em nome da senhora, saudar os demais membros desta Câmara. Primeiramente, eu entendo que, quando se faz apontamentos, tem que se cumprir aquilo que está no nosso ordenamento jurídico. Em muitos casos, aqui se tem que, supõe-se, o nosso ordenamento jurídico não trabalha com suposição. O nosso ordenamento jurídico se trabalha com a verdade real e está aí um fiscal da lei que pode confirmar. Por outro lado, quando se fala em economia, economicidade, deveria a ilustre auditora verificar a qualidade dos serviços que foram prestados, se aumentaram os serviços, como foi gasto esse dinheiro, e não simplesmente alegar se houve ou não economia. Até mesmo porque, entendo eu que no serviço essencial, a partir do momento que se cumpre a demanda do povo, está perfeitamente demonstrada a economicidade. Como também existem suposição face à demonstração de economicidade. Supõe-se que foi elaborado depois da auditoria. Da onde se tirou? Cadê a prova disso? Porque isso, quando está se fraudando um documento para apresentar ao tribunal, alguém deve ser responsabilizado, e isso não é empresa, isto é ato da administração municipal. Como também da lei. Não existe lei. Entendo que sim. A Prefeitura Municipal, apesar de a empresa não ter compromisso nenhum com isso, é um ato da administração pública, está amparada por uma lei que autorizava o contrato e a gestão. Ela simplesmente, através do decreto, ela regulamentou aquilo que seriam os requisitos para estar certificando as organizações sociais. No mais,
temos aqui também a publicidade. A publicidade do ato, em que pese todo o ordenamento jurídico determinar isto, mas aqui ninguém se analisou a eficiência dos serviços que foram prestados. A publicidade do ato também é uma atribuição do Poder Legislativo e não da empresa. A proposta e o programa foram aprovados pelo Conselho de Administração, segundo alega. Foram, sim, e foram encaminhados, isso. Foram aprovados e encaminhados, inclusive, com prestação de contas. Só estou pegando os itens aqui para a gente ir debatendo. As vantagens perante a contratação. As vantagens perante a contratação, entendo eu que este tribunal não pode só levar a parte financeira, porque aqui não se trouxe, olha, o município atendia 10 mil pessoas, passou a atender 5 mil, o município atendia 10 mil pessoas, mas passou a atender 15 mil pessoas, o município distribuía X em remédio, passou a distribuir Y. Então, não está demonstrado aqui, ninguém pode apontar que existe falha quando não se tem números, porque também a auditora não trouxe números. Está certo? A finalidade compatível com o objeto contratual. O Instituto Ideais possui atividade compatível de acordo com o estatuto que está anexado nos autos. Tanto é que esse instituto não só foi criado para prestar serviço em América Brasiliense, esse instituto presta serviço em vários municípios, inclusive com contas aprovadas por esse tribunal. Ela apontou também as cláusulas contratuais. Quando se fala em cláusula contratual na administração pública, ele acompanha a licitação, o edital de licitação, o chamamento público, que eu entendo que também é uma licitação, e aí não quero discordar da nobre relatora. Mas as cláusulas contratuais, na verdade, é um contrato de adesão, onde não cabe à empresa, em nenhum momento, modificar o contrato. O contrato, ele vem em anexo com o edital do chamamento público, da licitação, seja assim que for. Nesse sentido, senhores, diante de tudo que foi apreciado, a taxa de administração, desculpem, a taxa de administração, existem serviços que foram prestados, pois só assim se manteve a regularidade dos serviços e a satisfação da administração pública. Vários serviços de administração foram prestados. Eu entendo, já acompanho jurisprudência, onde se fala de taxa de administração, mas a empresa consegue demonstrar que existem, nos seus quadros, pessoas que prestam serviços de administração para o bem desenvolver do contrato de gestão. Tá certo? Entendo eu que, primeiramente, estamos aqui tratando de um serviço essencial a toda a população. Primeiro, não sei se é de conhecimento dos senhores, que a maior parte dos municípios, quando abrem um concurso público para contratação de médicos ou serviços médicos, enfrenta sérios problemas. Não tem candidatos, o pessoal não trabalha, não cumpre horário, não faz nada. É uma maneira eficaz de suprir a necessidade dos municípios a contratação de organizações sociais. Entendo que esse tribunal deverá modificar o pensamento em relação às organizações sociais, porque, na verdade, ela traz benefícios irreparáveis à administração pública. Muito obrigado. Por final, quero requerer parecer favorável. O tribunal agradece a participação de Vossa Excelência. A palavra da conselheira relatora. Também agradeço, e considerando as ponderações do nobre advogado, eu solicito retirada de pauta do processo com reinclusão automática na próxima sessão. Perfeitamente. A matéria fica adiada e retomamos o curso regular da nossa pauta. Eu relato item 14, um contrato da Prefeitura de São João da Boa Vista com JHD Construções e Comércio. O voto acompanha a instrução pela regularidade. Está em discussão e votação. Aprovado. Itens 15 e 16, contratos da Prefeitura de Barueri com Cooperalb, Cooperativa de Motoristas de Transportes Autônomos. Vossas Excelências já têm conhecimento do relatório.
e eu destaco os aspectos principais que não recomendam a aprovação dos feitos. Refiro-me à aglutinação de veículos de natureza diversa, Kombi, caminhão basculante e ônibus, todos reunidos no mesmo edital e sob o critério de menor preço global, e ainda vedando-se participação de consórcio. Acresço outra vedação da somatória de atestados, já a essa altura obtendo-se, a par de incontroverso êxito, agrupamento perverso de condições francamente contrárias à universalidade da disputa. À sombra que a Prefeitura do Porte de Barueri alegue pelo seu ex-prefeito que a pesquisa prévia de preço foi realizada informalmente, quando há muito presentes meios e ferramentas múltiplos, capazes de aparelhar facilmente a consecução corrente idônea e eficiente do quesito, e assim atender à lei. Aqui, manifestamente prejudicada a verificação de preços e economicidade da conduta. Em curto, razões. Voto pela irregularidade da licitação, dos contratos, todos os termos de aditamentos subsequentes, aqui alcançados e comprometidos pela decretação de irregularidade do instrumento principal. Proponho multa individual aos senhores Gilberto Macedo Gil Arantes e Rubens Furlan, prefeito, Tatu Okamoto, secretário de Negócios Jurídicos, José Tadeu dos Santos, secretário de Projetos e Construções, senhores Antônio Carlos Passinato e Luciano Barreiros, cada um no valor correspondente a 300 UFESPs. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Prefeitura de Valinhos contrata Rápido Luxo Campinas. Algum aspecto da instrução propõe que esse contrato estivesse contaminado por assessoriedade ou em razão do contrato principal de transporte ter sido considerado irregular. Mas eu anoto que são contratos autônomos e a Prefeitura não tinha alternativa que não contratar a Rápido Luxo Campinas para fornecimento dos vales transporte a serem utilizados pelos servidores municipais. Não há aqui assessoriedade, não. O contrato é autônomo. Considero que a Prefeitura não tinha alternativa para agir de forma diferente. Eu proponho que se declare regular a inexigibilidade da licitação, contrato, primeiro e segundo termos de aditamento. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Piracicaba, NutriPlus Alimentação, para execução do serviço contínuo de fornecimento de alimentação escolar. Aqui, sim, assessoriedade. O contrato principal, julgado irregular, evidentemente, os aditamentos seguem a mesma sorte, pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. Item 19, Prefeitura de Mogi Guaçu, contrato Edivaldo Donizete Calegari para fornecimento parcelado de produtos hortifruti granjeiros. A ausência de assinatura dos supostos licitantes, neste caso, não pode ser considerada dispensável puramente formal. A ata preliminar de folhas 312, datada de 30 de março de 2011, refere que, na etapa de lances, a contratada foi declarada vencedora, que os demais proponentes assinaram termo de desistência de interposição de recursos, bem como suspensão dos demais atos para análise do balanço patrimonial da detentora da melhor proposta. E ainda que a seguir, entre aspas, a seguir devidamente assinada pelos presentes. Consta dos autos que a sessão subsequente transcorreu em 4 de abril, na ocasião em que foi realizada a etapa de lances, a adjudicação do objeto e encerramento do torneio, conforme ata. E estes registros não foram subscritos pelos licitantes e são inconciliáveis, porque a contratada foi a vencedora do certame antes da apresentação das propostas e das rodadas de ofertas, impossibilitando a aprovação da licitação e, evidentemente, o decorrente contrato. E quanto à execução contratual, esclarecimentos e papéis oferecidos pela origem confirmam o desatendimento às regras do edital. Pela irregularidade, portanto, da licitação, é o voto que submeto à discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Itu contrata a CEMED Comércio para prestar serviço de assessoria de gestão e operacionalização de processos de logística de abastecimento. Amplitude, a natureza e a complexidade do objeto, sobretudo por agregar assessoria de gestão, logística, aquisição e dispensação de medicamentos em diversos setores da administração, indica tratar-se de atividades e serviços complexos e, portanto, insuscetíveis de serem licitados por meio do pregão. A escolha de modalidade inadequada é o suficiente para comprometer na matéria, conforme profícua manifestação de SDG. Gostou do profícuo?
Aliás, a contratação anterior da mesma empresa para iguais tarefas foi precedida de concorrência pública, em que as condições impostas naquele edital, condenadas em definitivo pela Corte, levaram à participação de apenas uma licitante. Inexplicavelmente, agora, a administração optou pela realização de pregão, que, a despeito de outro interessado a ter formalizado a proposta, não houve efetiva disputa, o que reforça a inadequação da modalidade eleita. Mas não é só. Os papéis trazidos com a defesa demonstram reserva de recursos financeiros em montante de R$ 5.262.000, inferior ao necessário para fazer frente a despesas previstas da ordem de R$ 10.524.000. Derradeira e grave questão concernente ao quadro exemplificativo elaborado pela diligente Unidade Regional de Sorocaba e não infirmado, objetivamente pelas justificativas, tampouco na extemporânea defesa apresentada, evidencia o pagamento de vários medicamentos com preços até 580% maiores que o mercado, quando comparados àqueles referenciais da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. Voto no sentido da declaração de irregularidade do pregão, decorrente contrato, atos de despesa, multa de 500 UFESPs ao responsável, prefeito, porque configurada infração às leis 10.520 e à lei de licitações. Determino ainda, notadamente em face do sobrepreço apontado, remessa de cópia de peças ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas de câmaras municipais. Rio Claro, Conchal, item 22, Sertãozinho. Não, só Rio Claro e Conchal, que pode ser examinado em conjunto, porque em ambas a proposta é de reconhecimento da regularidade das contas, acompanhando a instrução com as recomendações e apontamentos constantes do relatório e voto que antecipei em discussão e votação. Aprovado. Sertãozinho tem problemas. A edilidade, em vez de atender às orientações já proferidas para esta Corte em ocasiões antecedentes, procedeu, em vez de alterar a questão dos cargos em comissão, criou postos efetivos. Criou mais cargos efetivos, que era para mostrar exatamente que havia uma tentativa de equilíbrio. Eu antecipei o voto a Vossas Excelências e acredito que não precisamos aprofundar muito a discussão. A consequência é pela irregularidade das contas da Câmara de Sertãozinho, sem embargos da determinação e das seguintes recomendações que constam do voto que antecipei. Está em discussão e votação. Aprovado. Parecer favorável às contas do prefeito de Bauru, exercício 2014, que apresentam os números que constam do relatório e voto antecipado a Vossas Excelências. Há uma proposta do Ministério Público para examinar remuneração dos servidores acima do subsídio do prefeito, portanto, haverá um apartado para análise dessa matéria. Está em discussão e votação. Aprovado. E o prefeito de São Sebastião pede adiamento da matéria, ele parece que pretende sustentar oralmente ou acrescer mais algum elemento de convicção. Eu proponho o adiamento por 2 sessões. Fica adiada a matéria. Item 26 são embargos de declaração do prefeito Chavantes. Ele diz que alguns documentos não teriam sido considerados, mas não é bem assim. Está claríssimo no relatório, consignado de forma bastante clara a análise integral da defesa que foi apresentada, ainda que na forma de extemporânea, de alegações complementares. Notificado aqui, o responsável apresentou esclarecimento a folha 146 e 163, acompanhados de documentação, os tais anexos 10 e 11, que ele diz que não teria sido analisado. Eu conheço e nego provimento aos embargos. Prefeitura de Atibaia, despesa com pagamento de anuidade da Associação dos Advogados de São Paulo. Recorre, eu conheço do recurso, mas nego o provimento, porque, efetivamente, essas despesas não hão de ser suportadas pelo município. Está em discussão e votação. Aprovado. Ainda apartado das contas de Caraguatatuba, aquisição de combustíveis sem licitação, conheço, nego o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Rogério Barquete Urreia, ex-prefeito de Avaré, num contrato para aquisição de apostilas, projeto Crescendo.
É notória a existência de inúmeros sistemas, métodos de ensino, cursos, editoras que publicam e difundem suas próprias apostilas, material de apoio. Aqui, portanto, se impõe o procedimento de licitação. Encurto razões, conheço, nego provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. E, por derradeiro, item 30, recurso de Johannes Cornelis Van Melis, ex-prefeito do município de Paranapanema, demissão de pessoal por tempo determinado. Não conseguiu aqui demonstrar o recorrente de que os profissionais de educação foram contratados apenas para suprir o afastamento temporário dos docentes, bem como efetiva ocorrência de surto de dengue no município que possibilitasse terceirização do serviço de agente comunitário. Incerteza na manutenção do suporte financeiro do governo federal para custear os programas de saúde e não pode se prestar a justificativa para admissões. Como bem apontado pela Secretaria e Diretoria-Geral, o programa já se encontra mais do que solidificado, constituindo-se em política pública permanente. Conheço, nego provimento ao recurso. É o voto que está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa. Relatórios e votos individualizados, 31 a 33, senhor presidente. Deferido. 31, representação contra a concorrência 1/2014 da Prefeitura de Rio Claro. 32, concorrência e contrato da Prefeitura de Pindamonhangaba. E 33, concorrência internacional e contrato da Prefeitura de Santos. Em todos os processos, a instrução aponta a regularidade dos atos da administração. Os meus votos acompanham com a consequente declaração da improcedência da representação do item 31. 31 a 33 em conjunto, em discussão e votação, aprovado. 34, inexigibilidade de licitação, contrato, termos de aditamento, Instituto de Previdência dos Funcionários de Guarulhos com o Hospital Carlos Chagas, serviços hospitalares aos beneficiários. Matéria não comporta julgamento pela irregularidade, já que não houve prova de prévio credenciamento, tampouco foram esclarecidos os questionamentos, especialmente aqueles formulados por SDG. Não restou demonstrada a inviabilidade de competição, voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 35, eu retiro de pauta com reinclusão automática, senhor presidente. Retirado. 36, concorrência, contrato, Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro com a construtora Cricitan, execução de obras e serviços de engenharia, construção de unidades habitacionais. A instrução de ATJ é favorável, senhor presidente, mas me parece que há uma impropriedade insanável aqui e peço a atenção de vossas excelências. A estimativa orçamentária baseou-se numa planilha de janeiro de 2009. O contrato, a pauta indica, é de fevereiro de 2014. Então, não há como proclamar a regularidade diante deste fato, considerada a nossa jurisprudência bastante firme a esse respeito. Eu julgo irregular a matéria. Em discussão e votação, aprovado. 37 e 38 em conjunto são contratações da Prefeitura de Monte Aprazível, da dupla Rio Negro e Solimões e do cantor Daniel, quando do evento Juninão 2012. Inexigibilidade de licitação foi fundada em exclusividade apenas para a data específica. A nossa jurisprudência também é pacífica a esse respeito. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 39, concorrência, contrato, Prefeitura de Pederneiras, Autoviação Jauense, concessão do serviço de transporte coletivo local. Instrução é dividida, assessoria de ATJ pela irregularidade, chefia pela regularidade. Aqui nós tivemos a exigência de comprovação de irregularidade com as fazendas públicas em geral. Mas eu penso, como chefia de ATJ, que, no caso concreto, as repercussões não foram de monta quanto à competitividade, não houve nenhuma dúvida quanto à ampla publicidade do ato convocatório, bem como quanto à disputa de preço e sua adequação ao mercado. Penso que a matéria, apenas por esse aspecto, não seria o caso de declará-la irregular. Eu voto pela aprovação com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. 40, concorrência, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Bauru com Braga e Vera Saúde. Prestação de serviço de assistência à saúde dos servidores públicos municipais é o objeto. A instrução é pela irregularidade.
Houve uma alegação inicial de prescrição por parte do ex-prefeito, matéria também aqui pacificada quanto sua inocorrência na sede de nossa jurisdição. No mérito, a falha de maior gravidade, a ausência de parâmetro de preços capaz de comprovar a economicidade do ajuste. SDG apontou como evidência de que os preços contratados estavam acima dos praticados pelo mercado o fato de contratações avançadas 5 anos após os atos analisados nos presentes autos, decorrentes de licitações também vencidas pela mesma empresa Braga e Vera, tiveram valores unitários de R$ 46,79 e R$ 42,80, enquanto que o contrato, ora apreciado, alcançou o valor unitário de R$ 50,92 após a celebração do segundo termo aditivo. Há precedentes de contratações de outros órgãos públicos de Bauru com a mesma empresa, com estas características que foram julgados irregulares. Eu, assim, concluo igualmente o meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. 41, termos de aditamento, Prefeitura de Itapiraí, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Visa Vale. Ministério Público de Contas, na instrução, aponta a incidência do princípio da assessoriedade, propõe o julgamento pela irregularidade, é como voto. Em discussão, em votação, aprovado. O 42 e o 43 eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. 44, prestação de contas de recursos repassados em 2013 pela Prefeitura de Miguelópolis à Santa Casa de Misericórdia local. Eu penso que as justificativas trazidas podem, excepcionalmente, inclusive, ser acolhidas, dado o decreto de estado de calamidade pública proclamado pelo Poder Executivo de Miguelópolis em relação à Santa Casa, o que prejudicou um pouco a fidedignidade na verificação da prestação de contas. Porém, em nenhum momento se detectou algum desvio de finalidade, o que me leva a propor a Vossas Excelências o julgamento pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 45, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Campinas à Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, RNP+. Aqui, as conclusões são unânimes pela irregularidade da matéria. A administração não submeteu a prestação de contas ao descortino do tribunal no devido tempo, as demonstrações contábeis são, em parte, inconsistentes e comprometem a confiabilidade dos dados examinados. Eu voto pela irregularidade da matéria, condeno a entidade a devolver o valor apontado, aplico sanção pecuniária à autoridade responsável de 200 UFESPs, suspendo para novos recebimentos e proponho o encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Estado. Em discussão e votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 46 a 51. Deferido. São contas de câmaras municipais: Araraquara, 2013, Vinhedo, Herculândia, Bebedouro, Oriundiúva e Alumínio, 2014. Instrução convergente pela regularidade. Os meus votos acompanham, sem prejuízo das recomendações e determinações cabíveis. Em discussão e votação, aprovado. 52, Câmara Municipal de Cardoso, contas do exercício de 2012. Aqui há uma divergência na instrução. Os problemas me parece passíveis de superação. Houve devolução de quantias corrigidas ao erário em relação às faltas injustificadas de vereadores, de forma a afastar esse apontamento. Igualmente, acolho as providências adotadas pela edilidade, especialmente a juntada de comprovantes de recolhimento de contribuições previdenciárias integrais de 2 vereadores e a correção da retenção de outro membro legislativo, regularizando também o item encargos sociais. Houve uma revisão geral anual em índice superior à inflação. Porém, todos os servidores e agentes políticos foram beneficiados da mesma forma, sem que houvesse a ultrapassagem dos limites constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal. A jurisprudência desta Corte se alinha no sentido favorável, com recomendação no âmbito dessa matéria, e assim igualmente concluo.
Eu voto pela regularidade com ressalva. Discussão e votação. Aprovado. 53, Câmara Municipal de Lagoinha, contas de 2012. Aqui a matéria não comporta aprovação. Com a instrução, eu verifico que os gastos com combustíveis foram excessivos, há um número desequilibrado de cargos em comissão em face dos cargos efetivos, não solucionável com o aumento do número de cargos efetivos, já vamos avançar, em função do, mais uma vez constatado, no voto anterior relatado pelo eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, e houve um suspeitíssimo, me perdoem a expressão, desaparecimento de documentos que teriam sido furtados da Câmara Municipal, mas sequer um registro dessa ocorrência foi formalizado ao longo da instrução processual. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação. Aprovado. 54 e 55 são as contas das prefeituras de Nova Guataporanga e de Ribeirão Grande 2014. Há convergência no sentido da emissão de pareceres favoráveis. Os meus votos acompanham. Em discussão e votação. Aprovado. 56, contas da Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos, 2008, recurso ordinário, instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. É reincidente o quadro desfavorável de endividamento e solvência dessa companhia. A administração direta praticamente assume as parcelas do passivo da Prodesan, a socorre financeiramente através de aporte de capital. Não por isso, as contas antecedentes e as subsequentes a esse exercício, já apreciadas, todas foram tidas também por irregulares. Nego o provimento. Discussão e votação. Aprovado. 57, recurso ordinário contra negação de registro de admissão de pessoal por tempo determinado, exercício 2010, com aplicação de multa. Prefeitura de Cerqueira César. Não provimento é a instrução. Aqui tivemos sucessivas prorrogações de admissões dessa natureza, uma acumulação remunerada de cargo não justificado, ausência de avaliação escrita, inexistência de justificativa razoável em relação à necessidade excepcional de interesse público. Essas falhas não foram enfrentadas pelo recurso, nego o provimento. Em discussão, em votação. Aprovado. 58, também admissão de pessoal, recurso da Prefeitura de Cruzeiro, na verdade da prefeita. Igualmente, aqui foi aplicada a multa. A instrução não dá provimento e a matéria de mérito não me parece superável, mas não encontrei na conduta da administradora a má-fé, pelo que eu dou provimento parcial apenas para afastar a penalidade. Em discussão e votação. Aprovado. 59, recurso ordinário, também admissão de pessoal. Fundação de Arte e Cultura de Ilhabela. Aqui, igualmente, foi aplicada a multa. A instrução de ATJ e Ministério Público pelo provimento, SDG pelo não provimento. Fundação de Arte de Ilhabela é fundação conveniada, a possibilidade de flexibilidade na verificação da contratação de pessoal, desde que de acordo com o seu regulamento próprio. As funções são de monitoria e todas ligadas à atividade fim da fundação. Socorre igualmente o administrador um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, que especificamente excetuou os monitores da obrigatoriedade de contratação por concurso público para o primeiro semestre de 2012. Eu, com a instrução que se alinhou em tal sentido, eu dou provimento. Muito bem. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. 60, recursos ordinários interpostos contra decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Parapuã, Associação dos Usuários do Centro Comunitário Local. Exercício é 2011, foi aplicada a multa. ATJ pelo não provimento, Ministério Público e SDG pelo provimento parcial. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui nós temos uma decisão que aplicou multa ao prefeito, mandou devolver as verbas angariadas pela entidade e combinou a pena de não recebimento de novos repasses até regularização da pendência. O recurso ordinário partiu da organização beneficiária,
que, aliás, não repudiou as assertivas que fundamentaram a sentença, reconheceu que é integralmente subsidiada por verbas públicas e não possui documentos contábeis e fiscais aptos a comprovar a aplicação do numerário que lhe foi confiado. Eu aqui vou ficar com a posição de ATJ e negar provimento. Em discussão e votação, aprovado. 61, recurso ordinário, admissão de pessoal, Prefeitura de São Pedro do Turvo, exercício de 2010, com multa. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. A alegação do recorrente é de que contratou com base na Lei de Licitações e Contratos e diz, eu fiz isso para fugir do acúmulo de cargos. Não dá para dar provimento. Nego o provimento. Discussão e votação, aprovado. 62, recurso também de admissão de pessoal do exercício 2011, Prefeitura de Jales, com multa, instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Desde 2003, a Prefeitura de Jales vem contratando dessa maneira. Contra estas contratações do exercício de 2011, existe a constatação que 48 cargos de professor de educação básica estavam vagos no quadro de efetivos. Ora, preencher primeiro o quadro de efetivo para depois partir para uma solução dessa natureza. Eu nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 63, também admissão de pessoal, que Prefeitura é Taciba, com multa. Instrução dividida, ATJ, provimento, Ministério Público e SDG, não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Ausência de comprovação de situação de emergência, habitualidade, sem enfrentamento para soluções definitivas, com o Ministério Público e SDG, eu nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 64, recurso ordinário contra a sentença que julgou procedente a representação do Ministério Público do Estado de São Paulo, formulada pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, contra atos ocorridos na municipalidade de Piracicaba, atos contratuais. O Ministério Público é pelo não provimento, e eu conheço. Conhecido. Aqui nós tivemos aquisições de produtos alimentícios junto à empresa, o supermercado LA Bandeira, de propriedade de parentes consanguíneos de membro da mesa dirigente da Câmara Municipal. Isso ocorreu no âmbito seja da Câmara, seja da Prefeitura, sendo que aquela autoridade do Poder Legislativo tem ligações partidárias com o Executivo, igualmente. Eu confirmo a decisão pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 65, atos de pessoal da Prefeitura de Apiaí, tidos por irregular, ou por irregulares. A instrução de ATJ e SDG pelo não provimento, o Ministério Público pelo provimento parcial. Não houve caracterização de situação urgente e excepcional interesse público, afastando-se a transitoriedade, e aqui até a própria administração reconhece que os cargos que estavam fazendo faltas referiam-se a motoristas e vigias aposentados, afastados. Olha, isso não é situação excepcional, de urgência ou de emergência. Eu nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 66, recurso ordinário da Prefeitura de Arapeí. Também atos de admissão de pessoal. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. O plenário também conhece. Não houve comprovação da excepcional emergência na admissão de pessoal, com a instrução nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 67, recurso da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Atos de admissão de pessoal com aplicação de multa, instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. A alegação de que os serviços por si só já se revestem de caráter emergencial por se tratar da área de educação, aqui não merece prosperar. A própria Fundação ressaltou a importância da manutenção do seu quadro de pessoal, pena de não atendimento de suas finalidades, o que não se coaduna com o caráter temporário dos atos em comento. Também os critérios de seleção, entrevista, currículo e 81 admissões, um número muito elevado, reiterado ao longo do tempo, me impele a negar provimento. É como voto. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. 68, recurso ordinário de admissão de pessoal, município de Jaú,
A instrução é pelo provimento. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Difícil aqui. A área da educação foi a área que comportou essas admissões, efetuadas no início da gestão municipal, e aqui acho que o prefeito, diante das circunstâncias, andou bem. Ele aprovou remanescentes aprovados e ainda não chamados de um concurso público de monitor de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, estavam na fila para ser chamado para um cargo efetivo. Surgiu a necessidade do cargo, da ocupação provisória para exercício dessas funções, e o critério utilizado foi chamar quem já tinha sido aprovado num concurso público similar. Me parece que a matéria com essa conformação comporta provimento. É como eu voto. Em discussão e votação, aprovado. 69 também, atos de pessoal. Hoje é o dia. SDG, que opinou, no mérito, é pelo provimento parcial. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Parcela das admissões pode ser aprovada. Professor, auxiliar de desenvolvimento infantil, educador de creche, visaram suprir carências decorrentes do aumento do número de salas de aula em decorrência de inauguração de uma nova creche, bem como originaram-se de ausências motivadas pelos afastamentos de servidores titulares, devidamente comprovadas. As demais, entretanto, não comportam a mesma apreciação. Só para essas mencionadas eu dou provimento parcial, mantendo a irregularidade das demais. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o 70, agora é a Prefeitura de Lupércio, que igualmente admitiu pessoal por tempo determinado, teve negativa de tal registro. A instrução é pelo não provimento, foram apresentados memoriais. Conheço em preliminar. Conhecido. Ao longo do tempo, o Executivo de Lupércio vem reiterando contratações dessa natureza, sem enfrentar definitivamente o problema. A matéria, entretanto, comporta consideração parcial para a redução da multa aplicada ao patamar mínimo de 160 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator e a palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, os itens 71 e 72, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, a matéria fica adiada. O item 73 já foi relatado, retirada de pauta com reinclusão automática. Passo ao item 74. Em exame, termos aditivos vinculados à contratação celebrada pela Prefeitura de Francisco Morato e construtora, fornecedora e consultora Quality Limitada, visando a prestação de serviços de coleta, transporte e operação de transbordo de resíduos sólidos urbanos e varrição de rua. Aqui, a concorrência e o contrato já foram considerados irregulares por esse tribunal. E, face ao princípio da acessoriedade, eu voto pela irregularidade da matéria. Em discussão e votação, aprovado. O item 75 trata-se de um convênio de cooperação firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Maternidade de Campinas. Aqui a TJ, por sua assessoria, chefia e também o MPC, todos se manifestaram pela regularidade da matéria. Eu acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade do convênio, do termo de aditamento e do termo de apostilamento. Em discussão e votação, aprovado. O item 76 também eu solicito retirada de pauta com inclusão automática na próxima sessão. Fica adiado. O item 77 trata-se de contas do município de Brejo Alegre, referente ao exercício de 2014. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento aos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Brejo Alegre, exercício de 2014, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. Em discussão e votação, aprovado. O item 78, também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências em exame barro de declaração, opostos pelo senhor Silvio César Moreira Chaves, ex-prefeito de Planalto, em face da decisão da primeira Câmara,
que negou o provimento ao recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares despesas sem certame licitatório. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento do apelo, com afastamento da preliminar de nulidade arguída. Em preliminar, inicialmente, também afasto a preliminar de nulidade arguída, tendo em vista que a decisão combatida foi clara em examinar as alegações recursais, que tentaram rebater as impropriedades que determinaram a ilegalidade da matéria. Preenchidos os pressupostos de legitimidade, adequação e tempestividade, conheço dos embargos de declaração. Conhecido. No mérito, não merece prosperar a pretensão do embargante, vez que o decisório não contém qualquer obscuridade, dúvida ou contradição. Dessa forma, acompanhando o posicionamento do Ministério Público de Contas, voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração opostos. Em discussão e votação, aprovado. Eu vou permitir relatar em conjunto os itens 79 a 83 da pauta. Deferido. Todos encaminhei previamente relatório e votos a Vossas Excelências. Cuido dos autos de recurso ordinário na seguinte conformidade. Item 79, recurso interposto pelo senhor Paulo César Nerme, ex-prefeito municipal de Lorena, contra a sentença que negou o registro aos atos de admissão de pessoal. Item 80, pelo município de Igaratá, pleiteando reforma de decisão que julgou ilegais atos de admissões. Item 81, pelo senhor Efaneu Nolasco Godinho, prefeito municipal de São Roque, à época, contra a sentença que negou o registro aos atos de admissões de pessoal. Item 82, pela senhora Ana Cristina Machado César, ex-prefeita municipal de Campos do Jordão, contra a sentença que negou o registro aos atos de admissão de pessoal. Item 83, pelo ex-prefeito do município de São Caetano do Sul, senhor José Aurico Júnior, contra a sentença que julgou irregular ato de admissão de pessoal. Analisadas as razões recursais, o MPC, nos feitos em que oficiou, e a SDG, todos se manifestaram pelo improvimento dos apelos. Em preliminar, todos os recursos em termos deles eu conheço. O plenário acompanha. No mérito, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, as razões recursais não foram suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os procedimentos em exame. Assim, na esteira das manifestações desfavoráveis, voto no sentido não provimento dos recursos ordinários. Em discussão e votação, aprovado. Passo a relatar o item 84. Trata-se de um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Orlândia contra a sentença que julgou irregular prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de Orlândia à Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e região no exercício de 2012. O recurso foi na importância de R$ 6.000. Foi aplicada a multa de 200 UFESPs ao responsável. A SDG manifestou-se pelo provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a meu ver, as razões recursais devem ser acolhidas, de modo a reformar a sentença à hora combatida, sobretudo porque não consta dos autos indícios ou desvio de malversação do dinheiro público, dos R$ 6.000 aplicados. Observe que a entidade beneficiária efetivamente recebeu os recursos do concessor, aplicando-os de acordo com que os fins a que se destinavam. A fiscalização atestou a boa ordem dos documentos dos repasses e gastos efetuados, inclusive a existência de parecer conclusivo favorável. Ante exposto, eu voto pelo provimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. Itens 85 e 86, em exame, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Embu das Artes, contra a sentença pelo qual foram julgados irregulares convites, contratos e termo aditivo firmados pela Prefeitura, objetivando a aquisição de urnas funerárias, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. O juízo de irregularidade proferido fundamentou-se no fracionamento do objeto, prática reiterada pela municipalidade desde o exercício de 2009. Ademais, não houve comprovação de realização de pesquisa prévia de preços, bem como não restou demonstrada a entrega de convites a 3 empresas. SDG pugnou pelo não provimento dos apelos diante da ausência de justificativa para o fracionamento. Salientou a ofensa à publicidade e à competitividade, em virtude da adoção de modalidade licitatória mais simples. Ressaltou a ausência de demonstração da economicidade. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecidos. No mérito, acompanho o posicionamento de STG e voto pelo não provimento dos recursos ordinários. Em discussão e votação, aprovado. Relato agora o item 87. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Americana,
e pelo prefeito municipal no exercício de 2008, quanto à sentença que julgou ilegal ato de admissão de pessoal por tempo determinado realizado no exercício de 2008. Na ocasião, foi aplicada multa de 500 UFESPs ao responsável. O juízo de irregularidade decorreu da constatação de que o interessado, admitido como médico da família pela Prefeitura Municipal de Americana, também atuava como médico em outros entes da administração, caracterizando o acúmulo de atividades remuneradas, vedada pelo ordenamento constitucional. MPC manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para que seja cancelada a multa imposta. SDG opinou pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões recursais não dirimiram as questões que ensejaram o julgamento desfavorável do ato de admissão. Como constou do relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, o próprio interessado, admitido temporariamente pela Prefeitura de Americana na função de médico da família, declarou que também atuava como médico na Secretaria Estadual de Segurança Pública e na FUNCAMP, ressaltando que sequer foi informado o horário de trabalho nessa fundação. Também não ficou esclarecida a apontada atuação do profissional nas prefeituras municipais de Piracicaba, Paulínia e Limeira. Não obstante, entendo que a luta penalidade pecuniária merece ponderação. Pelo exposto, eu voto no sentido do provimento parcial, mantendo-se o juízo de irregularidade, mas reduzindo a multa para 200 UFESPs. É como voto. Discussão. Trata-se de uma função de médico. Eu vou discordar, eu vou propor que se cancele a multa. Que se cancele a multa? Um médico. É que tem aí é unilateral, e o prefeito não teve responsabilidade direta nisso, provavelmente algum servidor. Né? Acolho a proposta de Vossa Excelência, então ficamos mantendo não provimento, mas reduzindo a multa. Eliminando a multa. Agradeço. Perfeitamente. E, então, agora a Lei 888 da pauta. Também aqui um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Guarulhos contra a decisão que julgou regular parte de prestação de contas e regular a quantia de R$ 18.787,50. A recorrente juntou o comprovante relativo à devolução do valor mencionado. A SDG manifestou-se pelo provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a cópia do comprovante de restituição é hábil a demonstrar a efetiva devolução do valor. Assim, considerando que a única falha apontada restou esclarecida, eu voto pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão e votação. Aprovado. O item 89, o último a meu encargo, cuida do recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Teodoro Sampaio, diante da sentença que julgou ilegais 12 atos de admissão de pessoal para provimento temporário em função de agente comunitário de saúde. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, eu aponto inicialmente que o artigo 16 da Lei Federal 11.350, de 2006, excepciona contratações temporárias de agentes comunitários de saúde apenas e tão somente para atendimento de combate a surtos endêmicos. No caso em foco, eu considero demonstrada a situação excepcional prevista na lei. Para tanto, verifico que o recorrente trouxe à colação publicações de periódicos de 2011, com as folhas 72 e 75 do processo, que noticiam surto de dengue no município, com aumento de 1.674% da doença em comparação ao período anterior, atestado por laudo de folhas 82 e 97 do processo, emitido no ano pela Vigilância Sanitária. Também consta ata do Conselho Municipal de Saúde Local, realizada em 24 de março de 2011. Destaco, consoante citado por SDG, que as 12 contratações temporárias foram efetuadas nos termos da liberação exarada nos autos do TCA 15.248.026.04, ou seja, mediante processo seletivo realizado com observância aos comandos legais pertinentes. Friso que, em situações similares, essa Corte também aceitou contratações da espécie, a propósito de decisões proferidas em jurisprudência que cito no corpo do voto. Pelo exposto, acolhendo manifestação de SDG, meu voto é pelo provimento do recurso. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, indaga o doutor José Mendes Neto se deseja a vista de algum dos processos. Não, senhor.
senhor presidente. Obrigado. Não há interesse do Ministério Público. A palavra dos conselheiros ao encerramento da sessão. Desejo boa tarde a todos. Estão encerrados os trabalhos.